fundadora da Clínica Parentea e agora uma das hosts desse podcast. E eu sou Luana Godoy, psicóloga, também sócia fundadora da Clínica Parentea, uma das hosts desse podcast, que surgiu com a ideia de trazer assuntos como empreendedorismo, universo infantil, desenvolvimento infantil de uma forma mais leve, descontraída, mas do nosso jeitinho, né, Gô? E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Roberta Machado. Ela é neuropediatra e ela veio aqui conversar com a gente sobre um assunto que vai ajudar a gente a entender muito sobre o aumento dos diagnósticos nos últimos anos. Seja bem-vinda! Primeiramente, agradecer o convite. Sou a doutora Roberta Machado, neurologista infantil, mestre em Neurologia e Neurociência pela Universidade Federal de São Paulo. Tenho master em Neurometabólica e Biologia Celular pela Universidade de Barcelona, Hospital São Juan de Déu. E é um prazer falar sobre a pergunta de milhões. E aí, doutora, está ou não aumentando os casos do autismo? E aí, o que é que vocês acham? É uma pergunta que a gente escuta muito, né? Inclusive, assim, o porquê, né, do que está acontecendo. Realmente está tendo um aumento, sim. Quando a gente vai estudar aí o que a gente chama de epidemiologia. O que acontece? Existem vários fatores. Em 10 anos teve um aumento de 300%. Então é um aumento muito grande. Para a gente pensar que é só um aumento do diagnóstico, um acesso melhor à informação. Então, a gente tem alguns fatores que influenciam. E vocês aí falam ideia assim, de qual assim, é um dos principais? Não. A gente desconfia. Tá. Olha aí, o jogo vira aqui, tá? Vou jogar pra ela. Hoje nós acreditamos muito na genética, tá? Tem vários fatores, mas a gente sabe que tem muita influência da genética em vários aspectos. Por quê? Uma das coisas que a gente aprendeu mais foi quando a gente teve um modelo de um autismo sindrômico. Quem já ouviu falar da síndrome de Rett? Já ouviram falar? Tem algum caso aqui na clínica? Não. Tá. Então, pela primeira vez, a gente tinha um gene que a gente poderia estudar e poderia ver por que aquele gene em meninas causavam um comportamento autístico, epilepsia, regressão no desenvolvimento, microcefalia. Então, a gente tinha um gene na mão. Então, vamos estudar. E aí, a gente começamos a observar a famosa polda, que tem vários aspectos, né? Nós nascemos com 86 milhões de neurônios. Vamos utilizar todos? Não. Mas eu sempre falo que não é fácil ser neurônio, porque ele tem que estar no lugar certo, fazer as conexões químicas e eletrofisiológicas certas e ainda no tempo certo. Então, não é fácil. Então, quando essas podas ocorrem de uma forma errada, e para regular essas podas, são envolvidas muitos jeitos, tem um envolvimento de vários jeitos. Então, cada rota dessa, se tiver um erro, também aí predispõe. Então, uma das coisas que a gente mais vê é a genética. E também um conceito que é dentro da genética é a epigenética. Tá? O que é isso? O ambiente. O meio, né? Isso. O meio está influenciando Isso. Influencia bastante. É a mesma coisa que você pensar, né? Se eu tenho muitos casos na família de câncer de pulmão, né? Faz até rastreio, etc. Eu tenho um gene. Se eu começo a fumar, me expor demais a fumaças e etc., o que é que vai acontecer? O risco aumentado. Desenvolver o câncer de pulmão. Então, esses conceitos vieram à tona para a gente começar a observar o que mais pode ter a ver. E aí vem um conceito também de modernidade. Por quê, doutora? Hoje, cada vez mais, nós estamos tendo filhos mais tarde. E o que isso tem a ver com a genética, doutora? Muito. Se você tem filho mais tarde, o seu gameta pode fazer sequências erradas de um processo de metilação, de formação aí do DNA. Então, pode sim predispor
aí a erros genéticos, e um deles pode ser vinculados aí aos genes, que hoje tem um catalogado mais ou menos 800 genes vinculados ao autismo. Então, isso é um ponto. Outro ponto é a prematuridade, né? Hoje, muitos prematuros sobrevivem muito bem. Eu trabalhei na Promata, no Santa Joana, e a gente tem prematuros de 600 gramas, 700 gramas sobreviverem. Só que quando a gente começa a ver esses prematuros, a massa encefálica também tem que crescer junto com o corpo. Né? Então, todo o processo que era para ter sido feito intrauterino é extrauterino, com vários estímulos, interferências, né? Exato. E que contribui aí a um possível, né? Erro de polda, enfim, erros genéticos. E tudo isso contribui significativamente para o aumento do número de casos do transtorno do espectro autista. E o diagnóstico? Estamos fazendo mais. Até diagnósticos tardios, né? Tem acontecido muito, né? As pessoas se identificando. Só temos que ter cuidado nesse ponto dos diagnósticos tardios, tá? Mas pra frente vamos falar. Sim, tanto o diagnóstico precoce, tá? Que vemos muito aí por volta de 1 ano e meio. Antes disso, a gente vê sinais, tá? Nós não podemos chegar no bebê de 10 meses e dizer, pronto, esse bebê tem autismo. Não, nós temos sinais que aquela criança tem aí algo do neurodesenvolvimento, tá? Num bebezinho, por exemplo, quais seriam os sinais, assim, que chamam mais atenção? O bebê high need. Que é isso? Aquele bebê de alta demanda, aquele bebê que chora demais, que só se consola no colo, que tem um sono. O sono é um dos nossos comportamentos mais complexos. E vemos que distúrbio de sono é muito associado com autismo desde formas precoces. Então, é isso que nós vemos, aquele bebezinho high need. Também tem o outro lado da moeda, aqueles bebês muito quietinhos, né? Que largou ali no berço, no chiqueirinho, e não tem aí uma interação. Então, são essas duas... Dois extremos, né? Isso. Quando a gente fala em neurodesenvolvimento, nós temos aí alguns conceitos que a gente precisa falar, tá? Temos 3 pilares. O neurodesenvolvimento, ele é adaptativo, ele é evolutivo e ele é comparativo. Então, vamos lá. Como assim? A gente vive dizendo que não devemos comparar uma criança com a outra. Mas como é que você sabe que a média da idade de uma criança para andar é 1 ano? Comparando. Tudo bem, você espera até 1 ano e meio, 2. Mas não foge muito daquilo que é esperado. Existe uma janela ali que é esperada, né? Exato. E aí a gente começa a ficar de olho nos desenvolvimentos atípicos. Então, tudo que foge do comum, do típico, a gente chama de atípico. É porque esse conceito ficou muito aí ligado ao autismo. Tá? Mas se a gente tiver um desenvolvimento atípico, nós temos aí um sinal de alerta. E aí você me perguntou, e nos bebezinhos? Então, tudo que foge do típico, né? Então, contato visual durante as mamadas. Óbvio que a gente não vai diagnosticar um bebê porque não olha durante as mamadas. Não é um critério, né? Mas, retrospectivamente falando, a gente observa muito que era um bebê que não olhava, não tinha contato visual durante as mamadas. Ou era um bebê nesses 2 extremos, high need. A mãe vai recapitulando, eu acho, as fases. E aí, né, vai ligando naquilo que ela não percebeu antes e agora percebe. E sempre tem um esforço do meio científico para o diagnóstico precoce. Hoje saiu uma matéria do eye tracking, que é algo que os Estados Unidos estão desenvolvendo, que é um óculosinho, né, que é a performance padrão de olhar, né, do indivíduo, vai detectar ou não que tenha autismo. Eu acho muito simplório um transtorno tão plural ser avaliado dessa forma. Mas sim, nós começamos a perceber alguns sinais desde bebê. Mas e o diagnóstico?
como é que a gente pode ver? Você só tem atraso se você espera o marco acontecer e ele não acontece. Ah, doutora, a gente vai esperar o atraso para agir? Não. Você já vai ter um sinal de alerta para agir. Mas, quando vamos falar em diagnóstico, nós também temos aí a idade que a gente pode avaliar isso na criança. Nós não podemos pegar um recém-nascido de 1 semana, ele não é... Fechar já um diagnóstico, né? Eu tô falando isso porque tem muita gente que tá, né, nessa vertente de autismo em bebês. É algo que precisa ser. Diagnóstico, 18 meses, 1 ano e meio, a gente pode começar a aplicar as escalas, a observar o neurodesenvolvimento. A construção do diagnóstico é algo que eu sempre falo para os pais. Eu não estou dando o diagnóstico de uma gripe. Algo que eu vou lá, olho, medico e acabou. É um diagnóstico de um neurodesenvolvimento. Que vai acompanhar pro restante da vida daquele indivíduo, né? Exato. É uma responsabilidade imensa. E não só acompanhar como um diagnóstico errôneo também prejudica. Não significa o que é que eu combino sempre com os pais. Uma coisa é o diagnóstico e outra coisa é a intervenção. Se você observa que tem um sinal de alerta, você vai para a intervenção. Não precisa de um diagnóstico fechado para fazer um processo de intervenção. Então, se você tem uma criança com atraso da fala, independente que seja autismo com outros critérios, independente se seja um transtorno do desenvolvimento da linguagem, um atraso simples, enfim, temos um problema e precisamos dar solução o mais rápido possível. Então, essa agregação de intervenção pós-diagnóstico fechado é uma das coisas que a gente precisa quebrar. Né? Então, se você vê uma problemática, você tem que ir lá e resolver. Tá? E por que, né, o mais rápido possível? Justamente pelas questões das podas, né, que você mencionou. Você pode explicar um pouco melhor para quem é leigo, né, o que são essas podas e por que é tão importante essa estimulação precoce, né? Eu falaria não só as podas, como a neuroplasticidade. Vou falar das duas. Né? A poda é isso mesmo. Nós nascemos com milhões de neurônios, eles vão lá, vão fazendo, só que só vai vencer aquele que é melhor, aquele que tem um desempenho melhor. E o que é que vão acontecer com os outros? Vão ser foldados. Mas uma falha naquele processo, tanto de diferenciação quanto de migração, ou seja, de chegar no lugar correto neuronal, tudo isso pode sim acarretar um prejuízo. Então, isso é. Ah, doutora, a gente só faz a poda uma vez na vida? Não. Constantemente, infelizmente também a gente está fazendo podas. Né? E aí nós temos algumas podas clássicas, como a da linguagem, a da atenção, que a gente tem aí informações de circuitos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Outra coisa é a neuroplasticidade. Nós temos determinadas áreas, né, que é como se a massa encefálica, o cérebro fosse uma massinha. E a gente consegue mudar e modular se a gente der intervenções externas para que essas áreas elas adquiram ali uma certa plasticidade, né? Então, assim, isso é que é o grande importante. Né? Isso é que é o grande impacto das intervenções de forma precoce. Sim. Não só no autismo, eu gosto muito de ressaltar dos transtornos do neurodesenvolvimento, e eu digo além disso, em várias questões dos aspectos de patologia neurológica, seja ela uma encefalopatia crônica não evolutiva, né, que é a paralisia cerebral. Quanto mais cedo a gente atuar, mais cedo fizer a reabilitação, melhor é o que a gente chama de prognóstico, que é melhor é a sobrevida e a qualidade de vida desses sujeitos. Sim. Ai, gente, por nós a gente ficava aqui até quase escutando.
E hoje em dia, como que é feito o diagnóstico, doutora? Quais são os critérios? Quais são os critérios? Vamos lá. Por onde que vocês seguiam? Né? Vamos lá. Tem algumas frases que são chaves e que eu sempre falo. Tudo que é muito subjetivo, a gente tem que objetivar. Senão eu serei, você será, tudo que for, né? Ansioso, depressivo e etc. Principalmente um conceito que nós temos que ter, que é de transtorno. O que é transtorno? É aquilo que impacta negativamente na vida de um sujeito. Tá? Então, se a gente for olhar aí e não fizer de uma forma objetiva, fizer só segundo relato, cada um vai ter um aspecto, um traço, algo que lembre vários transtornos, tá? E aí teve a necessidade de formular critérios. E critérios que não cheguem, por exemplo, no Brasil seja um, nos Estados Unidos outro. Enfim, temos um manual, um guia, que é chamado de DSM-5, porque os transtornos, eles são dinâmicos. O autismo, se a gente for fazer uma cronologia do tempo, vamos ver que ele passou por diversas, e que hoje temos o transtorno do espectro autista, que a própria nomenclatura nos ensina muito. Vamos lá. O conceito de espectro, né? Acho que é interessante explicar. O conceito do espectro é muito importante, do transtorno, que tem que impactar, porque muitas vezes nós temos sujeitos com aspectos, até mesmo com critérios, mas que não impactam. E nós caímos no conceito de fenótipo ampliado, que é bem complexo isso, mas é você ver os traços, mas não fechar todos os critérios. Antigamente, autismo incompleto, enfim, mas hoje chamamos de fenótipo ampliado. Tá? Então, e auto é próprio, só ele basta. Então, é aquele sujeito que não necessariamente vai ter a necessidade do outro. Não tem a ver com empatia, com afeto. É que para ele mesmo se acha. Tô sozinho, tô bem, não precisa de ninguém. E muitas vezes o sofrimento é muito mais da sociedade, dos pais, e a gente entende e compreende, do que da própria criança. Quantas mães vocês não atendem que ficam angustiadas porque o filho não está brincando, não está compartilhando os brinquedos, não está indo para o parquinho com outras crianças? Mas muitas vezes, não, se você for olhar para a criança, se você for fazer uma análise, uma observação, ela não está em sofrimento. Não está em sofrimento. Então, tem coisas que a gente tem que observar e começar a se prender nos conceitos para que não haja uma fuga e que não haja que também não esteja tendo muito também diagnósticos e diagnosticação, né? Isso. Então, isso também é prejudicial para a comunidade, né? Então, voltando como é feito o diagnóstico. A criança, ela tem sinais muitas vezes observados pelos pais ou pela escola. Tá? A escola é um termômetro maravilhoso. Por quê? Porque tem várias outras crianças. Aí lembra do que eu falei do desenvolvimento comparativo? São crianças da mesma idade, são crianças das mesmas condições. Então, por que uma vai fugir da rota e outra não? Então, assim, esse olhar é muito da escola. E chega aí, ou de forma direta, um terapeuta, quando tem algum sinal muito objetivo, por exemplo, atraso de fala, vai direto no fono, questões comportamentais, vai direto no psicólogo, ou vem até o neuro. Ou chega até o neuro por encaminhamento dos outros profissionais, ou psiquiatra, tá? Infantil. O diagnóstico, como é feito, como é elaborado? Ele é construído em pilares também. A escola, a equipe multi e o médico, ou o neurologista, ou psiquiatra.
Eu digo que nós somos os coordenadores do cuidado. Não todos são importantes diante de uma suspeita. Por isso que eu sempre peço aí a ouvir todos os lados. Não só dos pais, mas da escola. Porque já aconteceu que alguns aspectos sejam mais evidenciados. Não é que a criança vai ser de uma forma diferente em casa, vai ser de uma forma totalmente diferente na escola, mas tem ambientes que alguns comportamentos eles são mais evidentes que outros. Uhum. E o oposto também acontece, né? Exatamente. Então vem até nós, vemos lá se faz sentido ou não a rota do autismo, porque tem muitas outras questões, por exemplo, atraso da fala. O atraso da fala, precisamos avaliar. Quem não escuta bem, não vai falar bem. Né? Então, são várias coisas que não pense, é raro, mas acontece. Né? Mas, daí, nós, não, faz sentido. Agora, vamos lá. Quais são os critérios? E, em paralelo, se não está em intervenção, encaminhamos para a intervenção, que vai acontecer de uma forma mais intensiva e mais aí, né, de observação. E juntos começamos a discutir sobre os critérios, construímos aí o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, a construção, ela também é passo a passo. E não adianta querer pular. Se eu perguntar, existe um tempo, assim, um tempo para ele ser construído, um tempo limite de daqui até aqui? Como eu falei, o que existe tempo é para intervenção. Então, a partir do momento que tem um atraso, tem um sinal, manda, orienta logo para ir para a intervenção. Tá? Isso é, mas o diagnóstico, ele não tem um tempo exato. Doutora, você nunca na vida chegou, olhou para uma criança e na primeira consulta deu diagnóstico? Sim, porque já nos vem também, às vezes, tardio. E o critério, ele modula-se, ele vai sendo diferenciado de acordo também com a idade. E o famoso teste neuropsicológico. Né? Muita gente já chega pra gente, doutora, eu vim nessa consulta, fiz avaliação, ou quero fazer essa avaliação. O teste neuropsicológico, os testes psicométricos de mensuração, eles são importantes, mas eu já peguei criança com uma pontuação baixa em determinadas coisas, mas que impacta muito na função daquele sujeito. Então, por exemplo, vamos lá, fez uma escala, lembrando que as escalas elas não partem do zero. Nenhuma escala é do zero. O que isso significa pra gente? É que todo mundo tem um pouquinho. Né? Se você não sabe o que é, vai pensando, mas todo mundo tem um pouquinho. E as escalas não partem do zero. E vem aquela questão. Se fosse só a escala, como eu disse meus pacientes adolescentes, daria uma gugada, e ela gugava e diagnosticava ou não. Mas não é bem assim. Tudo precisa ser interpretado e também feito um contexto. Tá? Existem fatores que mimetizam muito o autismo e vários outros transtornos do neurodesenvolvimento que podem mascarar até uma neuroavaliação. Então, isso é que precisa, não desmerecendo do teste, tá? É muito bom para planejamento, muitas vezes para diagnóstico também, quando a gente fica em dúvida de algum aspecto e etc., mas não é mandatório, tá? Isso eu digo porque muitos pais ficam aflitos e querem fazer e etc. E muitas vezes a criança nem está preparada. E é um valor alto para ser investido. Exato. E existe uma dificuldade da criança não estar preparada para responder, e existem outras variáveis que podem acontecer ali no contexto daquela aplicação daqueles testes que podem também não deixar o resultado tão fidedigno, né? Precisa de muito cuidado. Por exemplo,
Um dos grandes aí, transtornos que vê em associação, que a gente chama de comorbidade, juntinho, ou que pode também ser um diagnóstico diferencial, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, crianças que têm aí o TDAH de uma forma muito precoce e de uma forma muito exacerbada, lembrar que não existe graduação do TDAH, não existe níveis do TDAH, mas a gente observa na prática que é totalmente diferente. Ele não vai fazer os testes pela inquietude, e não por questões de socialização. Então, são essas nuances que devemos observar diante de uma criança. Então, isso tudo é muito bem conversado, muito bem dialogado, e explicar e confortar aos pais. O diagnóstico vai chegar, mas o que poderia ser feito está sendo feito. Então está me dizendo que o diagnóstico não muda. Se eu já estou, doutora, fazendo as terapias, meu filho está evoluindo, ele precisa do diagnóstico? Por que então vai fazer o diagnóstico? Porque tem muitas famílias que se apegam a isso. E qual que é a importância de sim ter um diagnóstico fechado, além de termos até de tratamento, né? Qual a diferença, né? Do diagnóstico fechado, clínico e do laudo formal, por exemplo? A questão da adaptação. A sociedade se adapta através de um código, que é o famoso CID, Código Internacional da Doença. Então, apesar do autismo não ser uma doença, ele tem um código, um CID, que faz com que, em qualquer parte aí do mundo, sabemos que aquela criança tem um transtorno e que precisa de adaptações. E quais são essas adaptações? Seja ela mínima, né, prioridade de fila, porque aquela criança não vai esperar, né? Seja ela acesso a algumas questões de suporte pedagógico. Tá? Então, a gente só ativa aí diante do diagnóstico. A relação da componente terapêutica na escola. Exato. Entrar como um aluno de inclusão. Exato. Vai fazer ali uma adaptação do currículo. Mas, acima de tudo, principalmente para aqueles adolescentes, é um reconhecimento do eu. A gente fala muito sobre isso. Um pertencimento, né? Agora, não é uma vitimização. É calma. Eu tenho uma engrenagem, né, comportamental que funciona com base em um transtorno. Então, essa engenharia, quando o paciente... Eu digo isso porque eu trabalho também com crianças, mas eu também trabalho com adolescentes. E confesso que alguns adultos ficaram comigo porque eles crescem, mas a gente fica acompanhando. E aí sempre a gente vai perguntar, né? E muitas vezes eles fazem, olha, é libertador, porque agora eu me reconheço. E outra coisa, eu sei fazer estratégias. Então, quais são as estratégias, né, que se tem? Eu tenho um paciente que ele é adolescente e nós temos a necessidade de olhar no olho, né? E todo mundo sabe que o autismo tem essa dificuldade do contato visual. Não faz parte de critérios, né? É uma coisa que todo mundo diz, olhou não é isso. É uma certa forma que nós temos de nos socializar com o outro, olhando. Aí eles têm essa dificuldade, muitas vezes olham, não conseguem manter. E esse meu paciente disse, doutora, eu tô super feliz. Eu fiz, por quê? O tratamento tá indo bem, veio ver a doutora, é isso? Aí ele fez, doutora, consegui uma forma das pessoas pensarem que eu tô olhando no olho delas. Aí eu fiz, como é? Foi de estratégia. Agora. Eu olho no ombro. Só pintou o que você... muito perto do olho. Aí perguntou, mas o olho tá indo. Né? Porque ele disse que quando ele ia pros eventos sociais, as pessoas ficavam assim,
E ele desviando o olho, porque as pessoas seguiram ele. Então, assim, e isso acontece que eles têm. Sim, gente, isso é um mito, que é achar que o autista ele é alheio, não é isso, eles sabem muito bem. E eles tentam também fazer uma estratégia. Então, o diagnóstico tem tudo isso. Sim. Né? Falando sobre os mitos, né? Quais são os mitos mais equivocados que existem hoje em dia sobre o autismo? Gente, eu acho que a questão da afetividade. Ai, ele é carinhoso, ele abraça, não é autista. Eu acho que isso é um mito imenso, imenso, né? Vemos pacientes que casam, vida típica, né? E que são bastante calorosos, de aspecto físico. A gente tem vários que chegam, já querem abraçar. A questão também do contato ocular, né? Ah, olhou, não é, olhou, não é. É isso. Às vezes ele tá olhando pra armação do seu óculos, pra sua sobrancelha, pra outra, né? Para outra esfera. A outra questão, acho que essas são as principais questões que... Ah, não anda na ponta do pé também. Muita gente já... Ou ao contrário. Andou na ponta do pé, é autista. Enfileirou, Enfileirou, é autista. Não. E as estereotipias? Agora, o que é estereotipia? Vamos lá. Se for um tema aí, tem que dar uma forma. Aí, Movimentos repetitivos, né? Tá. Se a gente for a gente para se autorregular, né? Então, Então eu vou te dar 3 movimentos repetitivos. Estereotipia, tique e toque. Então a gente precisa também, até quando alguém chega pra gente com alguns conceitos, né? Ah, eu acho, sempre agora tá muito... o papel aí da informação é esse, é você trazer o filtro somos nós. Já chegou uma doutora, eu acho que é estereotipia. Mas se encontra o que é? Ah, é um piscado. Piscado, dependendo da frequência, é um tique. Isso faz diferença muito no tratamento, em várias outras coisas. Então, é isso que a gente precisa. Resgatar os conceitos, né? Filtrar as informações que já nos chegam e direcionar. Direcionar a família, até mesmo os pacientes que chegam de forma espontânea. E até mesmo as estereotipias nas crianças com autismo, né? Quais que a gente deve intervir e quais que não, né? Porque são movimentos também que ajudam ali a se autorregular, né? No mesmo conceito. Quando prejudicar. Prejudicar a aprendizagem. Prejudicar ele, não os outros. Tá? Isso é importante. Quando compete com a aprendizagem. Vamos lá. Uma criança que tem um padrão de estereotipia, um padrão de movimento de bater na cabeça, prejudica ele. Ele pode fazer ali uma hematoma, se machucar e etc. Então, ok. Uma criança que anda na ponta do pé excessivamente tem um encurtamento. Lei do uso e desuso. Então, a gente tem um tendãozinho aqui atrás, que se a gente fizer a ponta da bailarina, a gente vai fazer com que aquele se contraia e aos poucos vai adquirindo aquela forma como se fosse fisiológico, ou seja, como se fosse aquela forma que era você. Então, andar na ponta dos pés. Mas alguns, por exemplo, correr de um lado para o outro. Ou movimentos de flap em mãos. Pouquíssimas vezes atrapalha. E é uma forma de autorregulação. Por isso que precisamos aí trazer, observar e ver o que é que está acontecendo. Porque muitas vezes, antes, nós vamos medicar, vamos modular, e a gente vê que aquilo ali é uma autorregulação positiva. Positiva, sim. Então, para tudo a gente precisa ter esse conceito. Prejudica? O respeito ao indivíduo, sobretudo, né? Esse olhar Exato. sensível, né? Que é muito diferenciado, né? Exato. E, doutora, quando a família tem aquela recusa do diagnóstico, o que você orienta? Primeiro, conheça-se mesmo. Por que tem essa recusa? Muitas vezes a família tem essa recusa, não é por achar que vai amar menos, é por medo do mundo. É do que vem. De preconceito. A principal coisa é, ele vai sempre ser uma criança quando crescer.
ele sempre vai ter essa dependência. Acho que essa é a maior angústia. Até me emociona, assim, pra falar, porque é a maior angústia de um pai e de uma mãe. Quando eu não estiver aqui, né? É o futuro, né? A preocupação. Quem vai ver lá por ele? Então, muitas vezes, eu escuto isso no consultório, doutora, eu quero que ele apenas faça o básico, mas que eu tenho várias mães, doutora, eu não quero que ele vá para é sofrido esse processo, tá? Mas eu acho que é uma transcendência do amor. É a compreensão do que real falta é. Vamos lá. Ela chega e diz, doutora, eu não quero que meu filho vá para uma universidade. Eu não quero, eu sei que ele tem as limitações. Eu acho que se não for, ótimo. Mas o que eu quero é que ele tenha uma autonomia. Que ele faça um ovo, que ele fique em casa um período. Então você veja que é uma abdicação de expectativa. Os pais, né, eles têm uma expectativa muito grande nos filhos. É uma projeção nossa. E eu sempre digo, como mãe, eu não quero que minha filha tenha um resfriado. Eu não quero que minha filha tenha uma anemia. Quem dera é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai impactar e que vai acompanhar essa criança o resto da vida. Então, é algo realmente que muitas vezes a gente precisa ver o que passa sobre a aceitação, para a gente começar a trabalhar. Porque muitas vezes a família, e com toda razão, entra nos estágios de luto. Por quê? O que é luto? O luto é uma perda. E pode ser uma perda de uma expectativa. Então você tinha a expectativa de que seu filho ia ser típico. Todas as mães têm uma expectativa que seu filho vai ser típico. Quando tem uma quebra de expectativa, tem toda uma fase, todo um processo de aceitação. Então, primeiro nós devemos acolher essa família, entender o real motivo, não julgar, não achar, não quer, não entender mesmo, não quer, tem vergonha do filho, não, entender em que fase essa família está, para que a gente possa acolher, escutar, e aí, a partir disso, mostrar a importância do diagnóstico. E eu digo muito, quando ele é construído e não imposto, é a diferença. Por quê? Porque eu estou vendo ali os critérios. Né? Olha, a participação ativa, né, da família. Exato. Construção. Exato. Olha, eu estou vendo. Não, eu vendo realmente. Estou entendendo. Eu estou entendendo, né? E aí é o processo comparativo também, né? Olha, e tem isso, as crianças, e ela é dessa forma, a homenagem, o funcionamento dela é dessa forma. Então, aí sim, a gente pode promover um melhor entendimento sobre o transtorno e uma maior aceitação. Porque é sim uma questão de medo, né? É uma questão de quebra de expectativa, a não aceitação do diagnóstico. Em grande maioria das vezes, nesses 8 anos da neurologia infantil, eu não me recordo daqueles que não aceitaram o diagnóstico de uma primeira vez ou relutaram. Muitos, né, cessam o acompanhamento, depois voltam e etc. Mas todos eram nesse sentido, né? No sentido do medo, no sentido do quando eu não estiver aqui, né? Eu só quero... E sabe o que a gente percebe? Que quando as famílias elas têm essa aceitação, até a criança evolui de uma forma melhor. A gente percebe que reflete no comportamento daquela criança. Reflete, porque nós começamos a adaptar de uma forma aí de subconsciente também. A aceitação também faz com que... É muito diferente a questão do comprometimento, e isso não é diante de tudo do indivíduo. Se eu chego e digo, olha, é uma coisinha boba, olha, faz ali. Então, a maquinaria sua de comportamento vai ali de acordo, mas como se ela tiver um algum.
É algo que você precisa correr. É algo que é contra o tempo, faça as terapias, faça isso. Então, por isso também é um fator que as crianças melhoram. A aceitação gera o sentimento também de pertencimento daquele diagnóstico, não só da criança que a gente estava falando, como também da família. Existe um engajamento verdadeiro ali, né? Nas terapias. Exato. Na modulação do ambiente. Na exposição, né? A situações que às vezes as famílias não se atentavam e depois de um diagnóstico, depois do conhecimento, do entendimento, se atentam também, né? Então faz muita diferença, realmente. Bom, a gente está chegando no finzinho já do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a doutora Roberta é fantástica, tem uma vasta experiência. A gente gostaria de ficar aqui por horas e horas. Se você também gostou desse episódio, comenta aqui embaixo o que te impactou, o que né, vocês mais gostaram, enfim. E o convite para vocês seguirem a doutora no Instagram. Se você é pai, mãe ou profissional da área e tem dificuldade de entender o desenvolvimento da criança, não deixe de procurar por uma equipe especializada. Então esse foi mais um episódio do Parem Pod. Lembrando que aqui no Parem Pod a escuta é leve, o papo é profundo e o cuidado é real. Tchau. Nos vemos nos próximos. Tchau, tchau!